Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui vindo falar dessa última publicação sobre a hibristofilia, né? A atração sexual por bandidos. Pois é, e nesse artigo, o que é que você trata exatamente? Qual é tem a ver com as séries que estão aí nos streamings? É justamente esse livro que nós estamos falando especificamente, a temporada 3... É um livro que é uma coletânea de autores, né? São 48 autores que se reuniram nessa temporada 3. Nós tivemos a 2 e a 1 efetivamente antes, né? E nós pegamos séries que tem algo interessante a ver, que tem uma área do direito ligada, e a gente traz um olhar para que as pessoas possam entender. Porque muitas das vezes a gente vê uma série e aí nem desperta para aquilo, mas o direito está sempre presente em todas as áreas da nossa vida, né? E especificamente sobre Silêncio, ela é uma série que traz pra gente a relação de uma psiquiatra que ela é apaixonada por um assassino, que ele matou os pais jogando de uma sacada, né? Então ela faz toda uma trama para que ela possa, quando ele for liberado. Mas ela era a psiquiatra que atendia ele em algum momento ou não? Não, ela é uma psiquiatra uma psiquiatra forense. Certo. Né? Então, ela acompanhou desde o fato quando aconteceu, ela atendia ele, né, fazia o monitoramento dele na cadeia. E como ela sabia que ele ia sair, ela pensou, né, como é que eu faço para garantir que eu possa estar em contato com esse homem que vai sair, né? Então, ela arquitetou todo um plano e ela disse para a justiça, seria bom que nós pudéssemos utilizá-lo como meio de estudo. Então, a gente vai colocar a câmera no apartamento dele, em todos os locais para os quais ele vai se deslocar, que é possível, né? Que era o trabalho, o estudo. E aí, era a forma que ela tinha de monitorar esse homem, de ficar acompanhando a vida dele. E isso por amor. Agora, é difícil para a gente entender como é que alguém tem essa preferência por bandidos. Como se explicar? Como explicar isso? Eu queria lhe dizer que nós tivemos até aqui na Band, né, uma série de vários dias que foi feita baseada no livro Os Paradoxos do Amor Bandido, que você falou. Sim. Aí, em 2021. E de lá para cá eu já publiquei, todos os anos eu publico uma obra sobre bristofilia. Atualmente eu sou a única escritora brasileira que escreve livros sobre bristofilia. E a hibristofilia, ela é uma parafilia, ou seja, as pessoas, quando chegam a uma certa idade da vida, né, elas vão escolher um objeto de amor. E aí algumas pessoas, elas escolhem o bandido. E para que a gente entenda isso, né, mas como assim? E a gente vê que, por exemplo, existem pessoas que têm outras parafilias. E quais seriam essas? Por exemplo, tem gente que gosta tem uma atração especial por nariz, tem outras que gostam de bater, tem outras que gostam de apanhar. Então, todas essas coisas são escolhas que são feitas a partir da construção da tua estrutura durante a vida até essa idade que vai haver essa escolha. Só que a predileção por bandidos expõe a pessoa a riscos, né? Aí não é contraditório você gostar, ela não teme... em alguma medida também, o só objeto do amor? Só complementando a tua pergunta, não seria também uma questão de excitação com perigo? Vejam só, quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre bristofilia, até a publicação da primeira obra eu tinha quase 200 entrevistas, agora está chegando perto de 500, porque eu continuo fazendo a minha pesquisa, né? E aí, um dado momento... que eu cheguei em casa, eu falei, peraí, essa daqui se assemelha a essa, então eu consegui tipificar em seis tipos de mulheres diferentes, né? Então tem aquela mulher E são sempre as mulheres, os homens não? É porque a maioria, quando eu publiquei o primeiro livro, era só mulheres. Até aí eu só conhecia casos de mulheres. Aí depois da publicação do primeiro, os homens chegaram para me dar os depoimentos deles, então né? Também tem homens. Também tem homens. Mas aí quando eu classifiquei as mulheres, eram 6 tipos. E aí o que era que eu observava? O primeiro tipo de mulher era aquela que buscava proteção. Ah, mas eu sou mulher de bandido, ninguém faz nada comigo, né? O segundo tipo, que o primeiro livro, ele trata das minhas colegas advogadas criminalistas, né? Elas queriam cuidar. Elas achavam que dando amor, essa pessoa ela se transformaria. E transformaria? Que o bandido se transformaria. Sim, mas isso é verdade ou não?
Não, né? Não. O amor não conseguiu ainda não, né? Aí tem um outro tipo, que é aquela que quer estar no comando da relação. São mulheres que sofreram abusos psicológicos, físicos. Então ela diz assim, não, eu vou amar esse preso, eu vou visitá-lo, mas é no dia que eu quiser. Se ele brigar comigo, eu não vou mais. Então ela se sente no controle, porque ele está ali fechado, ele não pode machucá-la, em tese, né? Também nós temos um outro tipo, que é aquela mulher que busca o holofote, aquela mulher que ela não se firmou pessoalmente, profissionalmente, então ela fala assim, eu sou a mulher de fulano de tal. Então aquele homem que está na mídia, né, os holofotes. Tem também aquela mulher que não é visível aqui na sociedade e que eu digo assim, mas por que um bandido? Aí ela vai me dizer, mas é porque aqui eu não era vista e lá dentro eu sou tratada como uma princesa. E o último tipo é aquele que, assim, que a gente vê mais nos filmes e tudo mais, é aquela mulher que é louca por adrenalina. Então, ela quer o homem bandido aqui fora ou lá dentro, mas que ele proporcione emoção. Então, tipo assim, ela fala, se ele roubar uma moto e vier aqui, aí a gente passar ali no posto, ele vai assaltar o posto para encher o tanque e a gente vai para uma praia. Então, ela gosta disso, né? Ou ela gosta de dizer, é muito bom passar na revista para ir lá fazer amor dentro da caxanga, que é o local que eles chamam, né? É uma espécie de fetiche, né? Então, assim, essa mulher especificamente, ela quer a adrenalina. Ela quer que ele traga alguma emoção para ela. Uhum. É furar a blitz com a moto sem placa, é esse tipo de comportamento. Então, quando eu estudei, eram essas mulheres que eu pude entrevistar. Os homens, hoje em dia, né, os que trazem os seus depoimentos, os que chegam até a mim, não fogem disso. Algumas coisas mais diferenciadas, mas, em tese, os tipos seriam esses, né? Eu gosto de trazer o exemplo do Bruno Waterman, que é um pintor paranaense, que ele se denomina o fã número 1 da Susana von Richthofen. E ele diz, olha, ele tatuou o nome dela nas costas, a data que ela cometeu o crime, e ele colocou o nome dos filhos, um de Suzane e um de Daniel. E ele diz, o desejo da minha vida é encontrar essa mulher. Então, assim, é um homem e ele é apaixonado por uma criminosa, que, aliás, já encantou muitos homens e está casada agora, atualmente, né? Teve neném. Eu acho surpreendente, né? Porque no mínimo. As pessoas elegem objetos de desejo mesmo nos lugares menos prováveis, né? Porque qual o feito, qual é a proeza de Suzane? Foi aquela arquitetar a morte dos pais, envolver o namorado e o irmão do namorado e isso atrai a atenção de algumas pessoas nesse nível, né, Érica? Inclusive, assim, o que eu tenho lutado muito é para que o nome da hibristofilia ele seja conhecido. Sim. Porque casos de hibristofilia a gente conhece há muito tempo. O maníaco do parque, no primeiro mês de encarceramento, ele recebeu mais de 1000 cartas. Né? Nós tivemos agora o caso daquele Wade Wilson, aquele rapaz que tinha a tatuagem do sorriso aqui, né? Que tinham fã-clubes que diziam ele é lindo demais para morrer. E agora, recentemente, tem esse rapaz que matou o CEO nos Estados Unidos, que o pessoal já está fazendo os fã-clubes, né? Ted Bundy, e aí cinematograficamente a gente tem a Lerquine, o bandido, que fala muito disso pra gente, né? A psiquiatra que se deixou convencer que, tadinho, a vida foi muito mal com ele, e ela acreditou, assim como minhas amigas advogadas, que o amor poderia salvar aquele homem. Érica, como é que você despertou, né? Como é que esse tema chamou a tua atenção? A partir de que momento você disse, tem uma coisa aqui que eu quero estudar? Eu sou advogada criminalista, então no ano de 2012 eu defendia uma pessoa chamada Creuza, ela me permite dizer o nome dela. Aliás, todas as hibristófilas têm orgulho de serem hibristófilas, né? E aí ela disse, eu consegui a liberdade dela e ela foi trabalhar para me pagar, para que eu pudesse fazer a defesa do marido dela que estava preso. Que, aliás, foi quem determinou que ela conduzisse a droga de uma cidade para outra. Então ela foi presa por causa dele. Por amor a esse homem, né? Para fazer os gostos dele. E aí, quando ele saiu, com 15 dias, ela chegou para mim. E aí, vale abrir um parênteses para dizer que essas mulheres chamam estes homens de maridos. Elas acham que é um status, né? Ela disse, eu trouxe o nome de outro marido. Aí eu falei, não deu certo com aquele não, mas tudo bem, né? A gente às vezes põe expectativa no relacionamento e não dá certo. E aí, quando esse outro segundo saiu, com 15 dias a mesma coisa. E para reduzir o tempo aqui, né? Em 1 ano e meio, ela me trouxe o nome de 4 maridos. E aí eu falei assim com ela, eu brinquei, eu falei, você não aproveita nem a lua de mel, Creuza, já tá me trazendo o nome de outro marido. Foi quando ela disse assim, eu só gosto de bandido e de bandido preso. Entendi. Quando ela disse isso, eu falei assim, como assim?
E aí, Cláudia, eu tenho dito que eu sou muito solitária nessa minha pesquisa e nas minhas publicações, porque ainda hoje eu entrevisto muitas mulheres, porque eu vou no presídio ver um cliente, aí eu vejo uma mulher lá fora e falo, nossa, já tem uma entrevistada ali, né? Então, tiro o escarpão, boto a havaiana, vou lá, sento com ela e começo a conversar. Nossa, seu amor tá aí e tudo. E aí, como eu tenho um conhecimento de como se passam as coisas no presídio, elas têm mais facilidade de falar comigo, eu uso a mesma linguagem que elas, Sim. né? Por exemplo, quando ela diz assim, eu fico na linha a noite inteira com ele. Se uma outra pessoa escuta isso, talvez vai dizer, como é que você fica na linha? Eu entendo que é porque ela fica no telefone com ele, né? Então, e muitas outras linguagens utilizadas, muitas outras coisas, elas se sentem à vontade de me dizer, porque eu também estou ali respondendo com a mesma linguagem delas. Mas então, não te choca tomar conhecimento desse tipo de afeição e, enfim, de alguma forma... Parece que houve uma grande lacuna na vida dessa mulher que ela quer preencher assim. Você fica chocada, às vezes, com esses relatos ou não? Inicialmente, eu achava interessante, muito interessante, mas hoje em dia eu vejo que essas lacunas são preenchidas por outras pessoas de outras formas também, que a gente pensa assim, eu só... A única coisa que eu posso dizer assim, não existe um perfil de mulher de criminoso, né? Porque a gente tem tendência a pensar assim, a mulher do criminoso é uma mulher feia, descabelada, não estudou e tudo mais, e a gente vê que não é isso. A gente escutou, eu acredito que há 6 meses, que um promotor, eu não lembro o estado, se foi o Pará ou o Acre, que ele teve relações sexuais com 20 presos. Então, era um promotor da execução penal que ia lá, né? E aí ele aproveitou aquele momento para ter relação sexual com quem estava sob a custódia do Estado. Isso é bristofilia. Né? Então, assim, quando é um promotor, é menos grave, é mais bonito ou não. Então, são pessoas que em um dado momento da vida, né, pelo que foi construído durante a vida dela, e a gente não pode dizer que isso é ruim ou que isso é bom, né? Porque qual é a diferença de eu eleger para amar um bandido ou ter um outro objeto, por exemplo, a pedofilia? A pedofilia é alguém que elegeu um dado momento da vida aquele objeto que é uma criança como seu prazer, né? Mas isso é um crime terrível, né? É um crime, né? Então, por isso que aí já é um transtorno e não uma parafilia, né? Mas das outras coisas que a gente elege, a gente a gente está aqui na sociedade e a gente às vezes, quando chega um assunto que não é falado, a gente acha assim, nossa, mas eu fazendo a pesquisa da hibristofilia, que até eu estou revelando um segredinho aqui que nem era para falar, mas eu vou falar em primeira mão aqui. Eu estarei publicando agora, nos primeiros dias, no primeiro mês de 2025, um livro que o título será Hibristofilia e Outras Delícias. E que outras delícias são essas? São outras parafilias que as pessoas entram em contato comigo, acreditando que eu sou uma especialista em tudo que é parafilia, e falam assim, olha, Érica, e aí eu vou te dar um spoiler agora do que teremos no livro, por exemplo, Érica, eu tenho relações sexuais com fantasma. Com fantasma? E aí ela me conta tudo como é que acontece. E aí tem outra que tem... Ai, meu Deus, vou contar tudo aqui pra Cláudia, tá difícil, né? Mas assim, só para te dar um exemplo do que a gente às vezes não escuta muito, porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? Mas tem pessoas que têm fetiche por excremento, tem pessoas que têm fetiche por tanta coisa, né? E essas pessoas chegam até a mim e falam, o que é isso? O que é que eu tenho? Porque, Cláudia, inclusive com relação à pedofilia, eu falo muito, né, quando eu vou dar palestra nas escolas, na faculdade. Quando a gente não fala sobre sexualidade em casa e nem na escola, então quando uma criança ela tem 12, 13 anos e que ela começa a sentir desejo por alguma coisa que para a sociedade não é aceito, então qual é a liberdade que essa criança tem de chegar assim, papai, tá uma coisa diferente. Eu olho para minha priminha, que é pequenininha, que é novinha, e tô sentindo desejo, né? Não existe essa abertura. Porque aí talvez não modificaria, mas evitaria que esse desejo ele se efetuasse, né? Se efetivasse, desculpa. Então, assim, o pai, ele levaria essa criança, vamos lá num psicólogo, talvez tomar um remédio, vamos ficar ali monitorando. Mas a gente precisa falar de sexualidade porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. E eu queria que você definisse parafilia, porque é um tema que nem todo mundo sabe o que é. O que é, afinal de contas, parafilia? Vamos lá. No final do século XIX,
nós tínhamos um psiquiatra chamado Richard van Kraften-Ebing, que ele recebia as pessoas no seu consultório. E aí essas pessoas, elas faziam esses relatos estranhos aos olhos de muita gente, aos ouvidos dele, que era, por exemplo, eu gosto de cabelos, eu gosto de ter relação com minha mulher e eu coloco perucas nela, senão eu não consigo me realizar sexualmente. Aí tinha outro que dizia assim, eu casei com minha mulher porque ela era bem forte e ela adoeceu, perdeu peso e agora eu não consigo mais me relacionar com ela. Eu gosto de mãos, eu acho mãos que são bonitas. E ele ia fazendo esse relato e as recomendações dele era que essas pessoas fossem internadas, porque elas não eram normais. Porque o que era normal para aquela época? Relação sexual entre héteros, maior de idade, vivos e com o objetivo de procriação. Então, se a gente pega isso como normalidade, tudo que passar disso, mais tarde foi dito por Freud que seria uma parafilia, paralelo ao amor. Então, imagina como existe parafilia. Quando a gente está numa festa, no meio de 100 pessoas, cada pessoa ali tem o seu gosto, o que é que ele gosta, o que é que ele admira, aquela coisa que ele vai dizer assim, isso é uma delícia, isso é bom. Então, é bom para ele, resumidamente falando, é como o seguinte, algo que me atrai muito seria sexualmente falando, né? Seria uma parafilia. Sem o qual eu não consigo ter desejo. Isso. Por exemplo, o fetichista que ele gosta de, por exemplo, lingerie. Então, ele vai precisar que tenha aquela lingerie, a presença daquilo, para que ele possa se satisfazer, né? Quem gosta de sapato, quem gosta... Então, ele vai passar por aquilo primeiro para chegar até... ao desejo. Então, parafilias são isso, são coisas consideradas paralelas ao amor, paralelos ao normal, quando o normal é somente isso que eu disse. Quando a sociedade, né? Porque, na verdade, quem determina o que é o normal é a sociedade, né? Hoje, a sua atividade como criminalista continua no mesmo ritmo ou você está mais dedicada à pesquisa sobre esse tema? Eu dei uma freada. Eu acreditei que eu sempre dizia assim, as pessoas às vezes me convidavam para dar aula, me convidavam para outras atividades, eu dizia, eu não quero nada que possa diminuir a minha assistência aos meus clientes, porque eu sou apaixonadíssima pelo meu trabalho. Mas aí eu comecei a dar palestra no Brasil inteiro, porque não tem outras pessoas que falam sobre bristofilia. E aí as perguntas começaram a chegar de uma forma mais profunda, né? Eles me perguntavam coisas que eu falava assim, não conheço, não sei. E agora eu sou estudante de psicologia, então eu não parei a minha atividade, continuo, até porque a minha atividade profissional, ela é a minha fonte de pesquisa. Mas eu hoje estou no 7º período de psicologia aí, uma quase psicóloga, e foi a bristofilia que me trouxe até esse local de estudante, né? Para que eu possa aprender mais e falar mais sobre isso. E a psicologia te ajudou a entender melhor a mente dessas pessoas? Sem dúvida, né? Hoje em dia eu entendo, como eu consegui colocar para você aqui, para os ouvintes, que a psicologia, através da psicanálise, né, de Freud, que ele fala, né, quando você é pequenininho, o teu prazer está com você, né, de chupar o dedo, de chupar o seio da mãe, está ali o teu prazer nas fases que são oral, fálica e anal, e aí depois tem a latência, que é aquele tempo que fica parado, né? Mas tudo isso você está tendo suas vivências, você está construindo experiência, você está tendo os nãos da vida, você está vivendo... coisas boas e ruins que vão te fazer, naquele momento, pelos 12 anos, por aí, fazer a tua escolha. Teus livros, onde é que estão disponíveis? Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, como é que faz? Eu tenho um canal no YouTube, chamado Érica Ferreira Bruns, onde o conteúdo é disso aí. Tem uma playlist de depoimentos, onde as mulheres chegam lá e dizem por que amam bandido, porque eles são os melhores, né? E tudo mais. Para quem quiser ver, é bem interessante. O meu Instagram é Érica Ferreira Bruns também. Os meus livros, eles podem ser encontrados na Livraria do Luiz. E tem um site também, da bristofilia, que tem disponível os livros lá, que foram publicados também em francês e inglês, porque parece que esse assunto realmente não tem muita publicação. É verdade. Eu, particularmente, não conhecia e fiquei muito curiosa, né? O tema não é... Não é comum, né? Do nosso convívio. Mas, assim, só para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão a respeito das pessoas que são hibristófilas. Não queria usar o maniqueísmo de bom ou ruim, mas
É possível ser feliz assim? Cláudia, como eu falei anteriormente, eu não consigo hoje, as pessoas me perguntam qual é o perfil da pessoa hibristófila, a gente não tem como dizer, né? Se é pobre, rica, enfim, não tem como, porque a gente encontra em todas as camadas da sociedade. Mas existe uma característica nelas que eu posso dizer que é a impulsividade. A pessoa hibristófila, ela... Por exemplo, tem pais que disseram assim, eu fechei minha filha em casa e tudo e não teve jeito e ela foi. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer, mas assim, que elas amam, assim, de uma forma que eu costumo dizer assim, os homens que estão livres, se tivesse uma mulher que amasse tanto como essas mulheres, eles iam ficar, assim, muito mimados, porque elas estão ali com aquela sacola na frente do presídio, entram, só vê esse homem uma vez por semana, elas se doam totalmente. Então, o que eu digo é que são pessoas que amam, assim, com intensidade muito grande e que não tem freio. E o que precisar fazer, elas vão fazer. Né? Então, advogadas, colegas que já foram presas, e aí essa consequência? Como é que fica tudo isso? Não, pelo amor, e é como se essas pessoas estivessem à beira de um abismo e elas não estão vendo. Elas estão indo e elas vão. É a única coisa que hoje eu consigo ver, assim, que ninguém vai fazer um filtro, tipo, eu sou promotor, não vou fazer isso aqui. Não, eu sou promotor, não deveria, mas eu não me aguento, eu faço. Né? Então, é essa impulsividade que eu acho que é o mais marcante nesse estudo todo que eu fiz da hibristofilia. E eu diria que eu tenho visto muitas mulheres felizes, sim, com esse amor bandido. Elas Você mesmas também declaram. viu outras muito infelizes? Sim, muito infelizes. Mas, assim, ela troca de bandido, né?